Estamos aqui recebendo o Diácono Mateus Batista dos Santos. O Diácono Mateus, ele trabalha na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Uraí e ele prontamente atendeu ao nosso pedido quando nós o convidamos para estar falando um pouquinho aqui conosco. E o tema que ele vai trabalhar conosco é Cristologia. Quem é Jesus Cristo? Entender um pouquinho mais sobre isso para fortalecer a nossa fé e para termos assim, como a gente falou nas outras formações, Cristo é sempre o centro de nosso ministério, é a razão e também a base com a qual nos espelhamos. Então, Diácono Mateus, seja muito bem-vindo a este momento de formação. Nós agradecemos sua disponibilidade e esteve aí preparando a formação e para partilhar aqui conosco. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal da coordenação dos ministros extraordinários da comunhão da nossa diocese. Agradeço essa acolhida e a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia. Então, hoje nós temos, como o Luiz já acenou, a tarefa de falar um pouco, de dar uma introdução sobre Cristologia. Acontece que nós temos pouco tempo, nós temos aí quase 50 minutos para fazer uma introdução, o que é um grande desafio. Então, tendo em consideração que isso iria já ocorrer, não é? Eu preparei um texto para não dizer além daquilo que eu queria dizer, mas também para não deixar de dizer o que era necessário dizer. Então, nós vamos fazendo a leitura desse texto que eu havia construído. Achei que os tópicos que aqui eu coloquei são aqueles assuntos mais essenciais dentro da Cristologia. E à medida em que nós vamos vendo também, nós vamos comentando algumas questões que são muito necessárias serem comentadas. De antemão eu coloco o assunto, aliás, os temas que nós vamos comentar durante essa exposição sobre Cristologia. Primeiro nós vamos fazer uma breve introdução, depois nós vamos falar sobre os títulos que se aplicam à pessoa de Jesus, primeiro o seu nome, depois o título de Cristo, o título de Filho de Deus e por último, fechando esses títulos aplicados a Cristo, o título de Senhor. Depois nós vamos falar no terceiro ponto sobre a mensagem de Jesus. De antemão, eu comento com vocês que essa mensagem é o anúncio do reino de Deus. Então, nesse momento em que nós vamos comentar sobre a mensagem de Jesus, nós vamos falar em que consiste esse reino que Jesus anuncia nas suas palavras, nas suas pregações. Depois nós vamos falar sobre o mistério pascal de Cristo. Então, quando nós falamos em mistério pascal de Cristo, nós estamos falando da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. E depois, é claro, nós vamos perceber que nós também somos inseridos dentro desse mistério pascal de Cristo, que é justamente aquilo que nós celebramos dentro da liturgia da igreja, em todas as orações. É o mistério pascal de Cristo que acontece na realidade humana. E por último, nós vamos fechar falando um pouquinho sobre as heresias cristológicas, ou seja, aquelas doutrinas erradas que surgiram dentro do desenvolvimento da Cristologia, porque a teologia ela não nasceu pronta, né? Então, conforme as pessoas elas foram perguntando quem é Jesus Cristo, então foram surgindo alguns problemas. E a igreja então precisou colocar de maneira bem clara em que consistia a figura de Jesus Cristo para ela e para a teologia. Bom, então entrando dentro da nossa introdução nesse tema da Cristologia, a primeira coisa que nós deveríamos nos perguntar é: por que estudar Cristologia? Qual a importância da Cristologia e do que fala a Cristologia? Bom, a Cristologia ela fala sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nós falamos aqui de Jesus Cristo, primeiro, Jesus de Nazaré, ou seja, um homem que viveu entre nós, mas também nós falamos de um homem que é Deus, que teve e que tem uma existência antes desse nosso tempo. Desde toda a eternidade, Cristo já existia. Então nós falamos de um homem que é Deus, e é preciso nós comentarmos sempre sobre a pessoa de Jesus, tendo em conta essas duas coisas. É Deus e é homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estudar Cristologia é importante para nós, porque Cristo é a razão da nossa fé. Ele é o centro da nossa existência, é Ele que fundamenta toda a doutrina cristã. Por isso mesmo, nós vamos percebendo que ao longo das outras exposições que aqui foram feitas, também as outras que se farão, sempre nós temos assuntos que competem também à Cristologia. Como, por exemplo, na teologia moral, que fala sobre os atos humanos, os vícios, as virtudes, os aspectos da nossa consciência diante da possibilidade de fazer o bem, rejeitar o mal. Tudo isso nós olhamos a partir dos gestos de Cristo enquanto homem, que era plenamente homem e pôde escolher livremente entre o bem e o mal. Assim, nós olhamos para Cristo como o exemplo da conduta moral,
Logo, a cristologia tem então uma relação muito fecunda. Aliás, é a base da teologia moral. Depois, sobre que nós tivemos a escatologia de manhã, quando nós falamos em escatologia, ou seja, sobre as realidades últimas do homem e as realidades eternas que o homem participará, nós também falamos isso olhando para o Cristo, que abriu-nos as portas dessa realidade, dessa eternidade. Então, sempre falando de temas como a ressurreição, como a vida eterna, que é aquilo que Cristo nos garantiu vencendo a morte justamente. Esse também é um tema dentro da cristologia. E poderíamos, por último, aqui como exemplo, para citar essa relação da cristologia com outras matérias, falar da antropologia teológica. A antropologia teológica diz respeito à natureza do homem. O que é o homem dentro da criação? Qual é a sua relação com os outros seres criados? Como é que se diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Nós também temos aqui dentro da antropologia os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E sabemos que Cristo, ele, de certa forma, foi um novo Adão. Aliás, de certa forma não, ele é um novo Adão. E assim, aquilo que os primeiros pais ofuscaram, dentro da beleza, da humanidade em que Deus criou o homem, Cristo então recupera essa dignidade humana que Adão e Eva haviam ofuscado com o seu pecado, com o seu desejo de querer serem como Deus. Logo, então, nós temos novamente uma relação entre cristologia e antropologia, porque quando a teologia olha para o homem, ela deve olhar também para o Cristo homem. Então fizemos essa relação, falando um pouquinho das noções da cristologia e da sua relação com as outras disciplinas. Dando continuidade, então, agora nós entramos no tópico daqueles temas, aliás, daqueles títulos que dizem respeito a Cristo Jesus. E o primeiro deles é o próprio nome Jesus. Bom, Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação do anjo, Gabriel, a Nossa Senhora, nós podemos ver que o anjo diz à Virgem Maria: eis que conceberás no teu seio e darás luz a um filho, e o chamarás com o nome Jesus. Esse nome indicado pelo anjo já exprime para nós a identidade e a missão dessa pequena criança. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é o próprio Deus que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará seu povo dos pecados. Em Jesus, portanto, Deus exprime toda a sua história de salvação em favor dos homens, olhando aqui justamente para esse próprio nome dado, Deus salva. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, como nós vemos lá no livro do Êxodo, fazendo aquele povo conduzido por Moisés sair do Egito. Deus salva esse povo também do pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Deus pode perdoar o pecado do homem. Então o nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Era necessário que essa remissão fosse definitiva, de uma vez por todas. É o único nome que pode trazer a salvação, nome de Jesus, e a partir de agora pode ser invocado por todos. Todos aqueles que invocarem o nome de Jesus serão salvos, pois se uniu a todos os homens, Jesus Cristo, pela encarnação. De sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, nos diz os Atos dos Apóstolos no capítulo 4. É interessante considerarmos que, conforme nos narra o capítulo 25 do livro do Êxodo, o nome de Deus era tão sagrado e considerado como fonte de salvação que esse nome só era invocado no Antigo Testamento uma vez ao ano pelo sumo sacerdote no Templo de Jerusalém, com o objetivo aí de fazer a expiação dos pecados de Israel. E isso era feito por meio de um rito de aspersão com o sangue dos animais sacrificados sobre o propiciatório do Santo dos Santos, que era o local ali onde habitava a Arca da Aliança, e então os judeus consideravam que acima daquela arca Deus habitava, a presença de Deus estava ali naquela arca. Para a fé do Novo Testamento, como atesta São Paulo, na carta aos Romanos, Deus destinou como instrumento de propiciação, de perdão dos pecados, por seu próprio sangue, agora o próprio Jesus. E com isso fazia afirmar que na humanidade do Senhor era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo. Então, uma mudança. Antes, no Antigo Testamento, o nome de Deus era invocado uma vez, somente uma vez, para se pedir o perdão dos pecados.
e agora no Novo Testamento, com Jesus Cristo, não somente o povo judeu, mas todos os povos podem invocar sempre o nome de Jesus e receberão o perdão de Deus. Não é por acaso que nos evangelhos nós podemos perceber que os espíritos maus temem o nome de Jesus. E é em seu nome que os discípulos fazem os milagres. No nome de Jesus, então Deus manifesta a plenitude de seu amor salvador, e assim convinha que esse nome ao Filho de Deus, assim convinha para o Filho de Deus esse nome, o nome de Jesus. Terminando então aqui a respeito do nome de Jesus, nós vamos para o título de Cristo. Bom, o título de Cristo, que na fé cristã nós atribuímos a Jesus, vem da tradução grega de um termo hebraico que significa Messias. Esse termo quer dizer ungido. Como podemos ver lá no Antigo Testamento, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que eram consagrados sempre para uma missão vinda do próprio Deus. Então todo aquele que era enviado para uma missão era consagrado. Era o caso dos reis, como nós vemos lá em 1 Samuel, Saul, Davi é ungido, dos sacerdotes, como foi o caso de Arão. Deus pede a Moisés que vá e que unja Arão e o constitua sacerdote, e da linhagem de Arão também abra-se para todos os seus filhos uma linhagem sacerdotal, e todos os seus filhos passariam também a serem ungidos, e em raras ocasiões dos profetas, como foi o caso do profeta Eliseu. Deus pede para que Elias unja o profeta Eliseu e o constitua também como profeta no seu lugar após a sua morte. Esse deveria ser, por excelência, então, o caso do Messias, que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, pois o óleo está associado, essa é a imagem que nós temos que ter quando falamos de óleo, à graça que vem do alto, escorre da cabeça aos pés de quem é ungido. E ao mesmo tempo como rei e sacerdote, conforme já profetizava Jeremias a respeito do Messias. Diz assim a profecia: Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Não faltará a Davi um descendente que se sente no trono da casa de Israel. E aos sacerdotes e levitas não faltará descendente diante de mim que ofereça o holocausto, queime as oferendas e ofereça todos os dias o sacrifício. Jesus é, segundo a carne, da descendência de Davi e rei eternamente, pois ele venceu a morte, ele vive para sempre. É de uma linhagem sacerdotal, não é a mesma linhagem de Arão, mas é de uma linhagem superior, a linhagem de Melquisedeque. Além de ser rei e sacerdote, convia que o Messias então fosse esperado como profeta. Conforme sabemos, o profeta é no Antigo Testamento aquele que anuncia a proximidade de novos tempos, que traz ali sempre um apelo de conversão para os povos e que, sobretudo, ele tem o Espírito de Deus, que lhe permita falar com autoridade. E é isso que nós vemos sempre nas profecias. O profeta fala em nome de Deus, porque Deus deu essa autoridade a ele. Tendo em consideração essas características do profeta, no livro do profeta Isaías se lê a respeito do ungido do Senhor, aquele que se esperava como Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos restituir-lhes a vista. Depois nós vemos que Jesus, quando vai entrar no templo, no capítulo 4 de Lucas, estando na sinagoga, em dia de sábado, recebe o livro do profeta Isaías e lê essa mesma passagem que diz a respeito do ungido do Senhor, que nós acabamos de ouvir. O evangelista Lucas nos diz que, tendo feito a leitura dessa passagem, Jesus enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Nisso todos os que estavam ali na sinagoga olhavam para ele. Então Jesus começou a dizer aos presentes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Assim a igreja, já desde os primeiros tempos, começou a ver nessa atitude de Jesus, pegando a profecia de Isaías e aplicando a si mesmo como um sinal de que ele não era somente o profeta, mas era o Messias esperado. Porque ele era profeta dizendo que a profecia de Isaías se aplicava a ele, ele era da descendência de Davi,
uma descendência que duraria por todo sempre e era de uma linhagem sacerdotal, alguém que, pelo alto da cruz, ofereceria um sacrifício que duraria por todo sempre, assim como dizia a profecia. Recapitulando, no próprio nome Cristo está subentendido aquele que foi ungido, e a própria unção com que foi ungido. Dizia Santo Agostinho, aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e este foi ungido no Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo é sinônimo, aliás, ele é a unção. Jesus é ungido porque detém dentro de si o Espírito de Deus. Porque Cristo já existia desde toda a eternidade com o Pai e o Espírito Santo, a sua consagração como Messias é eterna. Mas ela também foi revelada aos homens no tempo da vida terrestre de Cristo, por ocasião de seu batismo por João. Não que Cristo não tivesse até aquele momento o Espírito Santo, mas que naquele episódio, além de anunciar a graça futura que iria ser operada em nós pelo sacramento do batismo, Deus queria que seu Filho fosse manifestado a Israel como o seu Messias, pelas suas obras, pelas suas palavras, manifestado como o Santo de Deus. Então aqui nós terminamos a nossa explanação sobre o título de Cristo, que quer dizer o ungido do Senhor. E agora nós vamos falar um pouco sobre o título de Filho de Deus. Bom, no Antigo Testamento, o termo Filho de Deus, ele é um título que é concedido aos anjos que guardam ali as nações, ou simplesmente os anjos da corte celeste. Também se referia ao povo da eleição, ou seja, Israel, e ainda aos reis de Israel, de modo especial a Davi e ao seu filho Salomão. O que se poderá perceber é que o termo Filho de Deus indica uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e a sua criatura relações de uma intimidade especial. Então, Deus, quando chama alguém de filho, há ali sempre uma intimidade, como a de um pai para um filho. Quando no Antigo Testamento o rei Messias prometido é chamado de Filho de Deus, isso não implica necessariamente, ao menos no sentido literal desses textos bíblicos, que a compreensão de filho ultrapasse o nível humano. É talvez por isso mesmo que no Novo Testamento alguns seguidores de Jesus podiam chamá-lo de Messias, mas simplesmente vendo ele como um libertador político ou como um profeta poderoso, mas sempre num sentido meramente humano. Não ocorre a mesma coisa quando Pedro, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois o próprio Jesus responde em seguida a essa afirmação de Pedro, dizendo a ele: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Essa filiação de Jesus é diferente da interpretação que os judeus fizeram dos textos proféticos. O próprio Jesus acentua essa diferença, esclarecendo a exclusividade dessa filiação que ele possui. Ora afirmando que só ele conhece o Pai e que ninguém pode conhecer o Pai senão através dele. Então Jesus é um mediador e as pessoas só se tornam filhos através dele, que é o único filho. Então, logo os outros são filhos adotivos. Ora fazendo com que todos compreendessem que ele não era um enviado de Deus tal como os profetas, mas era superior a eles, por ter antes convivido com o Pai na eternidade e tendo sido enviado por ele para algo superior à missão dos profetas. Também Jesus distinguiu até mesmo na filiação, a sua filiação, da filiação dos discípulos, lá no momento da aparição dele a Maria Madalena. Jesus disse para Maria Madalena quando viu ela: vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Logo, então, uma diferença de paternidade entre a paternidade que Jesus tem para com o Pai e a nossa que nós temos para com Deus Pai. Além desses esclarecimentos de Jesus, vemos duas outras manifestações que se dão nos capítulos dos Evangelhos e que declaram a especial filiação de Jesus em relação a Deus Pai. A primeira que nós vemos é lá no batismo e a outra na transfiguração. No batismo, após Jesus subir da água, o céu se abre, desce sobre Jesus o Espírito de Deus em forma de pomba, e enquanto se ouve do céu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E depois,
nós temos a passagem da transfiguração. Pedro está na companhia Jesus está na companhia de Pedro, de Tiago, de João. Então eles vão para uma alta montanha. Lá diante dos discípulos, Jesus conversa com Moisés e Elias e mostra toda a sua glória diante daqueles homens. Enquanto se ouvia uma voz vinda de uma nuvem luminosa que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouçam-no." Então, nestes dois episódios, tanto do batismo quanto da transfiguração, além dos ricos detalhes que contribuem para acentuar a missão de Jesus, o próprio Pai chama o Filho, chama Jesus Cristo de Filho, e nos acentua a intimidade que há entre ambos, no sentido de confiança, de comunhão, de credibilidade àquilo que Jesus vai dizer e de autoridade. O Pai reveste o Filho de autoridade no Espírito Santo. Então aqui nós terminamos o ponto sobre Filho de Deus. E agora, por último, nós comentamos ainda sobre os títulos que Jesus recebe, o título de Senhor. Bom, na versão grega do Antigo Testamento, o nome com o qual Deus se revelou a Moisés lá no Monte Horebe era Javé, e é traduzido no grego por Kyrios, que significa Senhor. Assim, Senhor torna-se desde então o nome mais habitual que os judeus usavam para designar a própria divindade do Deus de Israel. É neste sentido forte que o Novo Testamento também utiliza o título de Senhor para se referir a Deus Pai e também para Jesus. E assim, usando tanto para Deus Pai como Jesus o título de Senhor, o Novo Testamento quer reconhecer também que a mesma divindade de Deus Pai é a mesma divindade de Deus Filho. Portanto, os dois são Senhor. O próprio Jesus atribuiu a si, de maneira velada, esse título de Senhor, quando, por exemplo, ele discute lá com os fariseus no Evangelho de Mateus sobre o sentido que se devia aplicar ao Salmo 110. Vejamos essa passagem porque é muito interessante. Diz assim: "Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é o filho de quem?" Então os fariseus responderam a Jesus: "De Davi." Ao que Jesus então lhes disse: "Como então Davi, falando sobre inspiração, lhe chama Senhor, ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos teus debaixo dos teus pés?" E Jesus continua: "Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho?" Jesus também chegou a falar de seu senhorio divino de maneira clara, além desse comentário velado sobre o Salmo 110, podemos assim dizer. E fala de maneira clara, como por exemplo, no Evangelho de João. Vamos ver essa passagem também. Jesus disse aos discípulos, lá no momento da última ceia: "Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros." Então aqui Jesus reconhece não somente de maneira velada para os fariseus, diante de todos, mas com os discípulos ele fala às claras. Ele é de fato o Senhor, o Filho do Deus vivo. Acompanhando as páginas dos Evangelhos, podemos ver que ao longo de toda a vida pública de Jesus, os seus gestos, seja de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte, inclusive, e o pecado, demonstram essa sua soberania divina, esse seu senhorio. Muito frequentemente, pessoas se dirigiam a Jesus, inclusive chamando-o de Senhor. Não só os discípulos que conviviam com ele, mas outras pessoas também que não faziam parte daquele grupo de seguidores de Jesus. E após a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, essa expressão Senhor, ela se transforma mais ainda em uma adoração, como é o caso em que Jesus aparece a Tomé. Tomé diz: "Meu Senhor e meu Deus." Então, logo após a ressurreição de Jesus, Senhor se aplica mais ainda à divindade de Cristo, ao seu senhorio, ao seu domínio sobre a morte. Ao atribuir à pessoa de Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé lá da igreja primitiva afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai
cabem também a Jesus, por ser ele da mesma condição divina, conforme afirma São Paulo no seu hino cristológico a Filipenses. E ainda porque o Pai manifestou a soberania de Jesus, ressuscitando ele dos mortos e o exaltando na glória. Bom, terminado então aqui os títulos de Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem dele. E como nós havíamos também já adiantado, essa mensagem constitui no anúncio do reino de Deus. O amplo número de estudiosos das Escrituras estão de acordo em afirmar que a missão e a atividade de Jesus, elas estão ali centradas no tema da vinda do reino de Deus. Isso é uma unanimidade. Os evangelhos narram que nas aldeias da Galileia, Jesus anunciava a boa nova do reino. Lá em São Mateus, no capítulo 4, isso fica muito bem claro. Particularmente, o evangelista Marcos resume o conteúdo dessa mensagem de Jesus. Jesus vai para o deserto, no Evangelho de Marcos, se prepara e após essa preparação, São Marcos diz que Jesus sai do deserto e começa a anunciar: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus que está próximo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Porém, esse fato deixa aberta uma questão central para nós. Ao falar do reino, do que é que Jesus está falando? O que constitui esse reino? Sabe-se que a monarquia, lá no tempo de Jesus, é um regime político entre os muitos que os seres humanos criam. Trata-se de um sistema em que o monarca cumpre certos deveres, goza de certos privilégios e, em certas ocasiões, usa até de determinadas insígnias. Certamente nada disso se aplica ao reino e à realeza que Jesus anuncia. Aqui parte-se de uma linguagem que não é literal e sim metafórica, ou seja, simbólica. Quando Cristo fala de um reino, fala de uma realeza, é necessário aqui ver que é toda uma simbologia. Para compreendermos em que consiste essa realidade misteriosa que Jesus veio instaurar na Terra, faz-se necessário saber que o referido tema, presente também na pregação de João Batista, provém do Antigo Testamento, que lhe havia esboçado as grandes linhas, enquanto anunciava e preparava a sua chegada, a chegada do Messias. Na verdade, a realeza divina era uma ideia comum em todas as religiões do Antigo Oriente. Consta que as mitologias se serviam dessa ideia de reino de Deus para conferir um valor sagrado a um rei humano. Porém, o Antigo Testamento assume essa ideia, mas com um conteúdo um pouco diferente, aliás, bem diferente, muito peculiar. A ideia aparece relacionada com o monoteísmo, ou seja, um só Deus. Sua concepção de poder político, sua escatologia. Israel é o reino de Deus, na teologia do reino de Deus do Antigo Testamento. Deus reina sobre Israel. Ele reina para sempre no céu, na terra, no universo inteiro que ele criou. Deus reina sobre todas as nações. E mesmo quando a estrutura política evolui, ou seja, quando o povo lá em 1 Samuel, eles pedem aos juízes que constituam um rei para Israel, a instauração dessa realeza humana, ela deve ser sempre subordinada à realeza divina. Tanto é que nós podemos ver que no Antigo Testamento, os reis sempre consultam, através dos profetas, a vontade de Deus. Porque não são os reis que mandam em Israel, mas é o próprio Deus. Porque antes mesmo que aqueles reis fossem constituídos, Deus já reinava sobre Israel. E é inclusive Deus que escolhe o rei de Israel. Quando a realeza israelita desmorona, entendem que a causa principal da queda é a ruptura dos reis humanos com o rei Deus, do qual recebiam o seu poder. A partir daí, os profetas iniciam o anúncio de um reino futuro. O Messias, filho de Davi, virá para novamente instituir um reinado. E esse reinado será superior a todos os outros reinados humanos que Deus permitiu em Israel. Será um reinado agora que não somente reunirá a pequena Israel, mas todos os povos. Será um reinado feito pelo próprio Messias, o Filho de Deus. O próprio Deus, como um pastor, irá então se ocupar do seu rebanho para congregar esse rebanho e salvar esse rebanho, nos diz Miqueias, nos diz Ezequiel, Isaías e também Jeremias. Inclusive é a leitura de hoje, não é?
Primeira leitura. O povo viverá então à expectativa do reinado de Deus, um reino que se instaurará sobre as ruínas dos impérios humanos, que não deram certo. Muitas vezes, essa espera vai se configurar numa forma política. Espera-se a restauração do reino de Davi pelo Messias, mas tudo isso compreendendo-se como algo meramente humano. Como se pode notar, o tema do reino de Deus correspondia perfeitamente à expectativa do povo judeu. Jesus dirigiu-se aos seus compatriotas numa linguagem justamente tirada dessa herança do povo de Israel. Esse fato trouxe algumas dificuldades. Para os ouvintes de Jesus, a vinda do reino endireitaria tudo. Traria ao mesmo tempo a solução para todos os problemas, para todas as dificuldades que os outros reis trouxeram. Talvez alguns dos contemporâneos de Jesus pensassem que o reino seria instaurado até mesmo pela revolução. Porém, o reino de Deus é uma realidade misteriosa, cuja natureza só Jesus pode dar a conhecer. E a pedagogia dos evangelhos consiste em grande parte na revelação, vejamos bem, progressiva dos mistérios do reino de Deus. Isso Jesus faz justamente nas parábolas e nos seus atos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós temos ali 7 parábolas que falam sobre as características desse reino. Até chamamos essas 7 parábolas de parábolas do reino. A primeira parábola, interessante nós percebemos cada uma delas, é a parábola do semeador, que aparece tanto em Mateus como em Marcos e Lucas. A segunda parábola é a parábola do joio. A terceira, a parábola do grão de mostarda. A quarta, a do fermento. A quinta, a do tesouro escondido. A sexta é a parábola da pérola. E a última parábola, lá no Evangelho de Mateus, é a parábola da rede. Então, essas parábolas são comparações, por meio das quais Jesus ilustra e aos poucos revela a característica, a natureza desse reino e a característica também do seu reinado. Em resumo, se nós juntarmos todas essas 7 parábolas, podemos dizer que são as notas e as características desse reinado. Primeiro, o crescimento do reino é sustentado pelo próprio Deus, mas também cabe ao homem ter um acolhimento generoso a esse reino. Depois, como segundo ponto, Deus convida a todos à salvação por meio da pertença a esse reino. Então, quem pertencer, quem de fato aceitar pertencer a esse reino, de fato participará da salvação. Depois, por terceiro ponto, na consumação do reino, a reta intenção dos homens em seguirem a Jesus será discernida pelo próprio Cristo. E um quarto ponto que eu levantaria é que a chegada do reino é alegria para os que acolhem e vivem essa mensagem do Senhor, mas é também um motivo de tristeza futura para os que rejeitam a proposta do reino. Mas o reino de Deus, ele não se manifesta somente nas parábolas, sobretudo essas 7 parábolas que nós vimos aí no Evangelho de Mateus. É também no agir de Cristo que nós observamos essas características e, sobretudo, no discurso de Jesus com Pilatos, em que Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei. Nós vamos percebendo ali a característica desse reinado de Cristo, que não se compara de maneira alguma aos reinados humanos. Os 4 evangelhos mencionam 41 milagres diferentes feitos por Jesus. E todos esses milagres falam do reino. Todos esses milagres traçam no que consiste esse reino. A vinda do reino que Jesus diz nas parábolas ter chegado para a humanidade significa ainda a resposta, uma solução para o problema do mal. Ao realizar exorcismos, Jesus mostra que o reino traz também a vitória sobre Satanás. Essa vitória sobre o maligno também é constatada, nós podemos ver ali nas curas, pois na antiguidade as doenças elas eram atribuídas aos espíritos maus. Em síntese, as curas, os exorcismos de Jesus indicam que é uma realidade que cura e que deve ser libertada, e que essa libertação nos vem justamente pelo reino anunciado por Cristo. Então nós terminamos aqui todo o conteúdo a respeito do reino de Cristo, a respeito da mensagem de Jesus. Diácono Mateus, Sim? chegou-nos uma pergunta aqui,
Eu acho que em relação a esse tema que o senhor está colocando, Uhum. e a gente vai passar aqui para o senhor então. Muitas vezes, a pergunta do nosso irmão. Muitas vezes, as figuras dos reis, dos governantes, de forma geral, e muitas autoridades, estão relacionadas com corrupção, com opressão do povo, desmandos. Embasado na reflexão do Senhor, podemos dizer que Cristo Rei é modelo para os cristãos, especialmente para aqueles que exercem alguma forma de governo, e também para nós que seremos ministros e de alguma forma dirigiremos nossa comunidade? Com certeza. Há um cardeal francês, que agora não me recordo o nome, ele diz que, falando a respeito desse reinado social de Jesus, ele diz que a cura para os males da sociedade, ele fala sobretudo de males de política, no sentido de corrupção e outras coisas desse tipo, seja feita pelos governantes, mas também fora do governo, não é? Ele diz que a cura é sempre o olhar para Jesus como rei. Esse rei que é humilde, esse rei que vem não somente para salvar os homens, mas também para dar uma dignidade a esses homens. Então, sempre quando as pessoas, quando os governantes olham para o Cristo e procuram imitar as suas ações, e não só os governantes, mas também aqueles que dirigem a comunidade, os ministros que estão nas comunidades, ele sempre vai pautar as suas ações não para o benefício próprio, e aí que está o surgimento da ganância e das corrupções, mas para o serviço, para a manifestação de Deus nos corações e também, vamos poder dizer, para, de certa forma, colocar um basta àquele sofrimento que o povo muitas vezes tem pela má distribuição de renda e outras coisas nesse sentido, meramente humanas, não é? Temos outra pergunta aqui, inclusive, irmão, se vocês quiserem, podem isso mesmo mandar sua pergunta. As perguntas que vocês mandam, talvez seja a dúvida de outra pessoa. Isso ajuda a nos edificar. Vamos aproveitar aqui o conhecimento do Mateus para sanar essas dúvidas. Quando se tratava da dimensão de Cristo Senhor, percebi que a palavra Senhor hoje é utilizada como pronome de tratamento. Chamamos as pessoas por Senhor, Senhora. Isso tem alguma relação com o conceito que o senhor transmitiu? Não, não. Porque no caso aqui, quando nós usamos o título de Messias, aliás, de Senhor, nós estamos justamente nos referindo a um título que diz respeito ao ungido, né, como nós já havíamos comentado. Então é alguém que tem uma missão, e nesse caso nós estamos falando de Jesus Cristo, e é uma missão salvífica. Então nós não podemos dizer que eu chamando o Luiz de Senhor, estou querendo dizer que ele tem uma missão salvífica de tal como é a missão de Jesus Cristo. É claro que todos nós, de alguma forma, nós cooperamos na missão de salvação de Cristo, mas não que nós, por nós mesmos, salvaremos o mundo. Então, não é a mesma coisa. Mas o título de Senhor, ele é necessário ser visto no contexto da fé judaica, daquele Messias que era esperado por Israel. A mesma pessoa mandou a pergunta sobre a palavra Cristo. Considerando o significado de Cristo, tem relação com crisma? Cristo e crisma? Tendo em vista que a crisma é um sacramento de unção. Sim, na verdade, com o sacramento do crisma, aliás, pelo sacramento do crisma, aqueles que recebem esse sacramento se tornam outros Cristos. E agora, diferentemente do batismo, porque no batismo as pessoas elas são batizadas talvez pelos pais na fé da igreja. Mas no sacramento do crisma, essas pessoas agora, já com a idade da razão, assumem essa fé. Então nós até dizemos que eles são agora soldados de Cristo, no sentido de que eles levam a palavra do Senhor por si próprios, sem que alguém os mande ou sem que alguém tenha pedido que eles fossem. Mas eles, por si mesmos, respondem e dão razão da sua fé. Logo, eles também são outros Cristos no meio do mundo, no sentido de levar a presença de Jesus, no sentido de transformar a sociedade e de fazer com que a fé, cada vez mais, produza os frutos que Deus quer que seja produzido no meio do mundo. Tá? Então, entrando um pouquinho ali no tema do mistério pascal, lembremos, quando nós falamos em mistério pascal, nós estamos falando da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós tratamos, sobretudo, dos sofrimentos de Jesus. Quando falamos em sofrimento de Jesus, nós falamos de um Deus que, porque é homem, sofre. Isso tem que ficar bem claro para nós. Se nós analisarmos aquela ideia que os judeus faziam do Messias, que era prometido, compararmos agora com o Messias apresentado
na imagem de Jesus dos evangelhos, seria evidente uma discordância entre essas duas imagens de um Messias enviado por Deus, uma grande diferença entre as expectativas difundidas sobre o Messias vindouro e a proclamação real de Jesus. Jesus não fala dos objetivos políticos e sociais de Israel que deveriam alcançar-se com a ajuda de Deus, que era o que os judeus esperavam. Com isso, evita também instrumentalizar a Deus. Jesus falou do reino de Deus em Israel numa perspectiva teocêntrica radical, mas diferente daquela compreendida pelos judeus, da interpretação que os judeus fizeram das profecias de Israel. Na fidelidade e na obediência de Jesus até a morte, pela mão daqueles que pretendem destruir o reino de Deus, sucede a manifestação definitiva e a atualização derradeira desse reino. Na opinião dos adversários de Jesus, o que levou à cruz o Senhor foi o próprio oportunismo, as intrigas políticas e a incredulidade religiosa. Agora, visto a partir de Jesus, e não dos adversários políticos dele, dos fariseus, enfim, de outras classes de Israel, é sua obediência à vontade do Pai, que provoca, na verdade, a manifestação do reino de Deus, que vai fazer com que ele seja levado à cruz. Como nos atesta São Paulo, que conhecia bem o judaísmo, São Paulo era um grande judeu, para os judeus o Messias crucificado era um escândalo. E para os gregos, que buscavam pensamento filosófico, o fundamento último da verdade, a cruz era uma loucura. A relação do reino de Deus e do Messias com o sofrimento e a impotência, porém, é transformação concreta de esperança no Messias, na fé cristã em Jesus, como Messias. Quando já depois de ter ressuscitado, Jesus pergunta aos 2 discípulos que estão a caminho de Emaús e que não compreendiam como aquele que se dizia antes Messias podia agora ter sido morto daquela forma tão cruel. Dizia o texto, Jesus, aliás, dizia aos discípulos de Emaús: não era necessário que o Messias sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Em outra passagem, o próprio Jesus diz aos seus discípulos: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A realidade da cruz e da livre sujeição de Cristo à morte são o ápice da manifestação de uma vida divina e humana de Jesus, totalmente solidária para com a humanidade. Se no Antigo Testamento Deus se compadece do povo no Egito e manda Moisés para libertá-los, se por diversas vezes nós podemos ver que Deus volta atrás nas sentenças punitivas que ele proferia contra aqueles que viviam na maldade, se em várias imagens mostrava o quanto ansiava pelo retorno de Israel ao seu primeiro amor, agora em Cristo, no Novo Testamento, o Pai manifesta a sua solidariedade, a sua compaixão, o seu desejo de salvar a todos, ainda que essa salvação custe a humilhação. Dessa forma, a humilhação de Jesus não está associada a uma simples passividade, como talvez muitos poderiam compreender, a um medo de lutar contra as autoridades dos judeus, a uma falta talvez de poder ou uma menor divindade em relação ao Pai. A humilhação de Jesus está associada ao amor divino, que não conhece limites e barreiras para chegar ao coração dos homens. Por essa razão é que o momento da cruz coroa, mas também faz compreender melhor outros momentos da divina humanidade de Cristo, tais como a cura, na maioria, de pessoas que, além da doença, não tinham dinheiro para se tratarem. A sua prontidão em curar os 2 cegos, no Evangelho de Mateus, que gritavam: tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão de nós. Na cura da hemorroísa, a sua preocupação em saber quem havia tocado ele no manto, seu manto, diante de tanta gente. O consolo e a comoção que sentiu quando viu a viúva de Naim chorando pela morte do seu filho. O seu choro diante da morte de Lázaro. Todas estas ações de Jesus, podemos dizer, junto com a cruz de Cristo, junto com a sua paixão, são uma só manifestação de solidariedade de Cristo para com a humanidade. A mostra do amor divino. Não de uma passividade, mas de um poder no amor, um poder que se faz no amor. Na última ceia,
Jesus ele expressou claramente o sentido de sua morte, dando a ela um caráter redentor. Então, não é uma morte simplesmente porque quis morrer, mas era uma morte que gerava redenção a todos nós. E Jesus disse na última ceia: tomai e comei, isto é meu corpo, este é meu sangue da aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Jesus serviu aqui da profecia do servo sofredor, lá de Isaías, para dar a entender que sua vida se entrega em expiação dos pecados da humanidade. Não é simplesmente uma morte pela morte. Assim, Jesus entendia que, como antes no Sinai o sangue das vítimas selou uma aliança do Senhor com o seu povo, agora sob a cruz, o seu sangue, o sangue do próprio Deus, iria selar uma nova aliança redentora entre Deus e os homens. Trata-se da mesma aliança que os profetas tinham anunciado, e note-se que esse sentido redentor, dado por Jesus, à sua morte, também aparece após a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitado aparece em Jerusalém aos 11 apóstolos, retoma os diálogos acontecidos antes da paixão, e ele deixa claramente para os discípulos que aquilo que ele havia comentado, e que talvez os discípulos tiveram muita dificuldade naquele momento para compreender do que ele estava falando, agora já tinha se cumprido. Ele sofreu voluntariamente a morte, ressuscitou dos mortos e deu-nos vida. Portanto, podemos aí dizer com toda a certeza de que Jesus era consciente desse projeto divino de salvação, anunciado antecipadamente pelas Escrituras, e que se realizaria mediante a morte de um servo justo. Jesus, claro, ele não nasceu sabendo que iria morrer. Nós temos aqui que compreender que Jesus tinha uma consciência humana, mas também tinha uma consciência divina. E essa consciência humana, ela ia aos poucos compreendendo qual era o projeto de Deus Pai para o envio do seu Filho. E é claro que Cristo, quando já inicia a sua vida pública, sabe o que é que deve fazer, sabe do ato de amor que deve abraçar. E ele o faz livremente, não porque o Pai o obrigaria, mas porque de fato é seu prazer cumprir a vontade do Pai. É seu prazer amar a toda a humanidade, assim como ele mesmo é um reflexo do amor de Deus Pai. Esse projeto, na verdade, consistia no mistério da redenção universal, em que se dá o resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. O fato de ter encontrado o sepulcro vazio, portanto, podemos dizer que com toda certeza Jesus era consciente desse projeto de salvação. Mas o plano de salvação que se dá na cruz do Senhor não termina na cruz. Ainda há a realidade da ressurreição de Cristo, que inaugura para nós uma realidade de uma vida nova, que espera a todos nós. Se todos os evangelistas narram a história da paixão e da morte de Jesus, o mesmo acontece com a ressurreição, que é perfeitamente compreensível, porque a ressurreição de Jesus é o fato que justifica o cristianismo. Nela está o ponto de partida da fé cristã e o seu núcleo central. De nada adiantaria a paixão de Jesus e a sua morte se não houvesse também a ressurreição. Pois o nosso Deus não é, como diz São Paulo, o Deus dos mortos. Ele é o Deus da vida. Por isso mesmo venceu a morte, não ficou só na cruz. O fato de ter encontrado o sepulcro vazio, a princípio, deve ter causado aos discípulos uma grande perplexidade, um grande espanto. É claro que o túmulo vazio não significa que um morto tenha ressuscitado. É por isso, como essas mulheres não eram tão ingênuas, elas fizeram logo a pergunta: será que levaram o corpo do Senhor? Porém, de acordo com os relatos evangélicos, o túmulo vazio não é o principal fundamento para a ressurreição. A fé em Cristo ressuscitado se apoia no fato de que seus seguidores o encontraram, isso é muito importante nós percebermos, e o testemunharam cheio de vida depois de sua morte. Então, se os discípulos não tivessem visto Jesus ressuscitado, não teriam anunciado esse nome, não teriam morrido por causa de Cristo, dado a sua vida em martírio. É por esta razão que Jesus, mesmo já tendo cumprido a sua missão na terra, após a ressurreição, ele permanece ali um bom tempo aparecendo aos discípulos para tirar qualquer incredulidade e fazer com que eles compreendessem quando ele dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Finalmente, meus queridos amigos, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é o princípio e a fonte da nossa ressurreição futura. Então, o modo como Cristo está ressuscitado será também o modo como nós estaremos ressuscitados no céu, depois do juízo final. Então, aqui, Cristo inaugura para nós uma nova vida, uma vida diferente desta, que não se prende a esses aspectos humanos, temporais. E agora, então, nós vemos que em Cristo nós depositamos toda a nossa esperança, porque na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição, nós garantimos a vida eterna. Nós terminamos aqui, então, o tema do mistério pascal de Cristo, e agora seria interessante nós falarmos sobre as heresias cristológicas. Como eu já havia comentado com vocês no início da minha fala, dando um pouquinho ali na introdução, alguns comentários, a doutrina cristológica ela não nasceu pronta e acabada. A Igreja precisou de um longo tempo para compreender a mensagem de Cristo, a mensagem da sua doutrina. E assim, então, ao longo dos primeiros anos da Igreja, dos primeiros séculos, a Igreja foi desenvolvendo essa doutrina cristológica. Mas também não é que a Igreja tirou isso do nada. É que a Igreja olhou para as atitudes de Jesus, olhou para as suas palavras e discerniu no que consiste a fé cristológica. Mas acontece também que dentro da Igreja nós temos pessoas que fazem as suas escolhas. Justamente isso quer dizer heresia. Vem de héresis, que significa escolha. Mas é uma escolha de uma pessoa, como posso dizer, cabeça dura. Uma pessoa que não volta atrás. Então, alguns homens na Igreja, alguns teólogos, tiveram uma visão um pouco errada da pessoa de Jesus e, mesmo sendo corrigidos, não voltaram atrás. E isso, então, se tornou uma heresia, uma escolha. A primeira heresia que eu gostaria de destacar aqui é a heresia do arianismo. O arianismo ele afirmava que Jesus era filho de Deus, mas não era Deus como seu pai. Cristo seria, então, uma criatura feita antes da existência do mundo, a mais perfeita das criaturas, dizia Ario, né, o que fez essa heresia. Essa criatura havia se encarnado em Jesus, mas ela estava subordinada ao Pai. Então, subordinada no sentido de que não era como o Pai, não era Deus. Não é? Então, logo, Jesus não era Deus por estar subordinado ao Pai e era inferior a Ele. Logo, essa heresia foi condenada pelos concílios. Depois nós temos também uma outra heresia do século I, chamada docetismo. O docetismo afirmava que Jesus não teria um corpo material. O corpo dele parecia corpo, mas não era. A realidade da encarnação lhes causava, para o pessoal que defendia o docetismo, não é? Um certo escândalo. Por isso diziam que o Filho de Deus não se fez homem. E eles se apoiavam nas Escrituras, no capítulo 2 de Filipenses, que dizia que Cristo é semelhante aos homens. Esse docetismo ele tinha uma forte influência do maniqueísmo, que considerava toda a realidade material como algo ruim. Eles tinham um desprezo à matéria. Logo, então, a radicalidade dessa heresia levou a negar o corpo material de Jesus. Depois nós temos o chamado apolinarismo. O apolinarismo ele compreendia que duas realidades, ou seja, a realidade humana e divina, não poderiam habitar numa única pessoa, no Cristo. Como o Cristo ele é um único ser, e como sua divindade não poderia estar incompleta, então o apolinarismo defendia que em Cristo havia plenamente uma divindade e partes de uma humanidade. Então Cristo seria quase um homem, mas não era homem. Isso de fato se tornou uma heresia, porque Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Depois nós temos, por último, o nestorianismo. O nestorianismo buscou elaborar uma maneira de explicar a face humana de Jesus e a natureza divina, de modo que preservasse a integridade natural das duas realidades na mesma pessoa. Em sua concepção, eles não podiam conceber uma natureza humana sem uma pessoa ligada a ela. Eles acreditavam que os seguidores dessa doutrina
acreditavam que havia uma pessoa para o Verbo e havia uma pessoa para o homem. Então, Cristo seria duas pessoas, a pessoa do Logos, aliás, do Filho de Deus, que já habitava desde toda a eternidade, e a pessoa do homem. Então, são estas as heresias que nós temos, 4 heresias cristológicas, e estas heresias elas foram combatidas pelos concílios, o concílio de Nicéia, que ocorreu em 325, o concílio de Constantinopla, que ocorreu em 388, e o concílio de Calcedônia, que ocorreu em 451. E aqui então nós terminamos a nossa exposição sobre a cristologia. Agradeço desde já a atenção de todos. Muito obrigado. Então, irmãos e irmãs, acredito que foi muito válida a palestra do diácono Mateus, nos transmitiu muitos conhecimentos sobre a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é, e principalmente que ele é o centro da nossa fé, o centro do nosso ministério, o centro da nossa pregação. Chegou uma última pergunta aqui, Mateus, que eles nos enviaram, da seguinte forma: nós já ouvimos falar de relatos, histórias da infância de Jesus, nos chamados textos apócrifos. Estes textos são verídicos? Bom, os textos apócrifos, aliás, é interessante nós compreendermos uma coisa. Todos aqueles livros que nós temos na Sagrada Escritura, todos eles foram bem olhados pela igreja e compilados. Nós chamamos estes textos de cânon bíblico. Então, todas as leituras ali, a igreja considera como textos inspirados por Deus. Acontece que, além desses textos, nós temos os chamados textos apócrifos, que são considerados pela igreja como textos não inspirados por Deus. Ora porque esses textos às vezes tomavam a influência de certas heresias, ora porque eles diziam muitas coisas a respeito da vida de Jesus que de fato não fizeram parte da vida de Cristo. É claro, por questões históricas nós podemos olhar para esses textos, mas há que se ter um certo cuidado com eles, porque não são textos que a igreja considera inspirado. A própria igreja olhou para esses textos e procurou discernir se de fato eles eram inspirados ou não. Depois então de muito discernimento, de um olhar muito atento, a igreja considerou que esses textos não deveriam estar no cânon bíblico junto com os outros textos bíblicos. Então nós podemos, é claro, olhar para esses textos. Eles nos fornecem dados bíblicos, como por exemplo a história de como Maria conheceu José. No entanto, nenhum cristão é obrigado a acreditar nesses textos apócrifos. Muito bem, diácono. Chegou aqui um feedback do nosso irmão José Maria. Ele mandou assim: Mateus, perfeito, muito conhecimento. O pessoal está gostando bastante, gostou bastante da formação do senhor. Muito obrigado pela disponibilidade. O diácono Mateus prontamente se dispôs a estar aqui hoje com a gente. E vamos nós que estamos aqui, também você que nos acompanha em sua casa, saudá-lo com uma salva de palmas. Obrigado.